Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo. No final do ano passado, eu fiz um propósito de iniciar um estudo bíblico pessoal, tá? Eu, como estudante da Bíblia, partindo do zero no entendimento das Escrituras e passando por toda a introdução bíblica para entender melhor as Escrituras, para melhorar minha performance enquanto quem absorve o conhecimento bíblico e também para auxiliar as pessoas que gostam da minha ajuda, por exemplo, na escola dominical, nos vídeos no YouTube, nas informações colocadas nas minhas redes sociais, no Instagram, Marcos Underline de Bem, e no meu outro Instagram, que é o do EBD+, ligado à revista da escola dominical, tá? Então, é um prazer imenso ter você aqui. Eu convidei bastante gente para me acompanhar nesse trajeto. Falei, ó, quem quiser vir comigo, mostrei que eu estava me preparando para isso e chamei as pessoas para me acompanhar como estudante, porque quando você faz um estudo bíblico sozinho, a maior parte das pessoas tem dificuldade de manter aquela meta, manter aquela persistência e acaba abandonando no meio ou bem antes, e outras não conseguem nem saber como fazer esse estudo. Então, quando a gente se ajunta com alguém para fazer um estudo bíblico pessoal, a gente tem maior chance de chegar em algum lugar. E como eu disse, eu estou aproveitando a expertise, né, aquilo que eu acabei absorvendo como experiência do tempo de graduação e de pós-graduação, na elaboração de TCC, de trabalho. Você acaba ficando mais metódico para realizar qualquer tipo de trabalho. Isso auxilia também no aspecto da metodologia, do tipo de investigação. Você se torna uma pessoa mais organizada para fazer as coisas. Então eu acabei assimilando isso e incorporando à minha vida, me ajudou bastante, tá? Então o meu objetivo aqui é passar a partir do zero por toda a introdução bíblica nessa primeira fase. Eu até tinha colocado no Instagram, é bom até você, se você não me acompanha no Instagram, passa a acompanhar, aqui está o endereço aparecendo para você, o @Marcos_de Bem, para você ver os recortes, né? Eu vou colocar o vídeo no YouTube, mas recortes eu vou colocar no Instagram para auxiliar e para conversar com quem quiser conversar comigo sobre esses assuntos. E eu tinha colocado lá no Instagram, há um tempo atrás, alguns dias atrás, eu coloquei uma aba chamada Trajeto. Tá aqui, ó, vou colocar para vocês, tá vendo? Esse trajeto foi o que eu desenhei previamente, antes de começar esse percurso, né, de introdução bíblica. Primeiro, fui colocar um modelo de investigação que está lá também no Instagram, que é começando pela orientação dada pela divisão da teologia, pela seção da teologia chamada teologia bíblica. Então, a teologia bíblica ela tem o propósito de investigar os assuntos bíblicos de Gênesis até o final do período apostólico. Ela não avança para a teologia histórica, nem para a sistemática, nem para a teologia prática. Então ela coleta dados e procura entendê-los dentro do contexto em que cada livro da Escritura foi redigido, entendeu? A intenção do autor, aquilo que Deus quis inspirá-lo, mas limitado a essa estrutura de Gênesis até o período, o final do período apostólico. Então se chama teologia bíblica. A sequência dela é a teologia histórica, depois a teologia sistemática e por fim a teologia prática. Essa é uma divisão tradicional, num sentido didático, para ajudar os alunos, os pesquisadores da Bíblia a entenderem melhor. Por isso que eu desenhei esse quadro aqui, esse trajeto, para quem me acompanhar poder entender o que eu estou fazendo. Então comecei pela investigação, selecionei os materiais que eu coloquei também no Instagram, tá? Tá postado lá as bíblias de estudos que vão me auxiliar, os dicionários bíblicos que irão me auxiliar nessa jornada. E aí, conforme eu for avançando nisso, eu vou ir colocando recortes, tá bom? Dessa estrutura para vocês acompanharem no Instagram, e depois vocês terão
a oportunidade de ter todo o material que eu usar aqui, tá bom? Então esse daqui é o desenho do trajeto, só você entrar lá, você pode até tirar um print para você acompanhar. Eu estou nesse momento aqui da introdução geral à Bíblia, tá? É nesse momento que eu estou, e a sequência natural é ir para a introdução do Antigo Testamento, introdução do Novo, e depois introdução de cada livro, para no final eu compreender a estrutura geral das Escrituras. Isso é muito bom no sentido de nos dar uma visão mais abrangente da Escritura. Até aqui, ó, eu vou mostrar já para vocês algo interessante, mas antes mostrar para você qual que é a ideia por trás disso. Você pensa, por exemplo, a maioria de nós, eu fui criado praticamente na igreja, desde os 12 anos frequento a escola dominical. E aí a gente passa pelo discipulado e depois a gente, de uns 6 meses, às vezes um trimestre só no discipulado, depois você começa a acompanhar o ensino que é dado na escola dominical e na igreja de recortes da Bíblia, ou de assuntos específicos, ou de cristologia, ou de soteriologia, de teologia, ou estudo de cada um dos livros, enfim, de vários assuntos, e as pregações que são feitas nos cultos, né, de semana, de domingo, e você vai absorvendo aquilo, e aquilo fica desorganizado na mente da maioria das pessoas. Então a ideia que eu tive de fazer uma revisitação do texto bíblico foi para mim mesmo. Então não estou querendo atuar como professor de escola dominical, mas poder fazer esse percurso, que para mim é maravilhoso, ter essa oportunidade, e ajudar quem queira fazer o percurso comigo. E a ideia por trás disso pode ser mais ou menos exemplificada por alguém, por exemplo, que vai morar numa nova cidade, tá? Você compra uma casa numa cidade, e aí quando você vai visitar aquele local, você tem o endereço da casa, e aí você pega o avião, vai até o aeroporto local, pega um veículo de transporte que deixa na porta de casa. Aí você conhece, você fica ali aquele dia e você conhece o local que você vai morar. Mas você não sabe nada sobre a rua de baixo, a rua de cima, as ruas laterais, você não sabe nada sobre o quarteirão, você não sabe nada sobre a vila em que aquela casa está, e você não sabe nada sobre aquela cidade, aquele município. E aí, enquanto você não tem a possibilidade de passar por aquelas ruas e ver onde que está o hipermercado, onde que tem a farmácia, se tem mais de 3 escolas, onde elas ficam, e aí conhecer a estrutura da cidade, enquanto você não faz isso, você fica perdido mentalmente. Mas quando você faz esse percurso, você passa a ter a oportunidade de conhecer a estrutura. Então, quando você mentaliza, você sabe onde cada uma das coisas está. E aquilo facilita o seu trânsito no local e o seu conhecimento sobre aquilo. Essa foi a minha ideia quando eu decidi fazer esse trajeto a partir do zero. Então, entender a estrutura primeiro das escrituras, para que quando eu visitar cada um dos assuntos, eu tenha a possibilidade de já ter em mente essa estrutura geral, esse panorama bíblico que ajuda muito, tá bom? Então, foi por isso que eu mostrei para vocês esse mapa. E aí, então, meu estudo bíblico pessoal parte, então, da introdução geral à Bíblia a partir do zero, tá? E aí a informação que a gente tem aqui é o seguinte, que eu levantei, que eu quis colocar aqui para vocês, é o seguinte: o melhor caminho para se iniciar o estudo bíblico pessoal não é enfrentando o texto logo de cara, mas primeiramente se tornando bom em panorama bíblico, que é o que eu acabei de falar para vocês. E aí quando a gente pensa em panorama bíblico, eu coloquei até um dicionário aqui para auxiliar a gente aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês. O dicionário tá aqui, peraí, só um pouquinho. Aqui. Ok. Tá, o dicionário bíblico não, o dicionário Aurélio da língua portuguesa, quando você coloca a expressão panorama, olha só que interessante. Então, o que é panorama? Olha só. Significado: grande quadro
circular cuja disposição permite que o espectador no centro veja os objetos como se do alto de uma montanha estivesse a observar todo o horizonte circunjacente. Então também significa aqui, um segundo significado, paisagem vista. E no terceiro, que é muito interessante dentro disso que eu estou fazendo, ó, visão ou observação de um assunto em toda a sua amplitude. Então é a possibilidade de ver o assunto como um todo, ok? Então essa é a definição de panorama que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Então essa é a importância de começar um estudo bíblico do zero. É claro que tem gente que fala assim, mas isso aí é muito básico para mim, né? É muito elementar, eu já estou num outro nível. Mas tem muita gente que se interessa pelo nível avançado sem ter passado pelo básico. E aí o nível avançado dele fica cheio de buracos. Porque eu sempre penso na situação, por exemplo, da fabricação de um bolo, da formação de um jogador de futebol ou da construção de um edifício. Tudo começa pela base e se mantém dependente dela para sempre. Então, os andares de cima de um edifício continuam dependendo lá do alicerce. E aí você só pode colocar o peso em cima e saber o que a estrutura aguenta se você souber o que tem no alicerce. E se você não tiver alicerce, você pode, a qualquer momento, ver esse edifício ruir. Mesma coisa é um bolo. Então, a base de um bolo, ela é sempre a mesma. O que deixa o bolo bonito por fora é a cobertura, no meio dele um recheio, mas a parte do bolo que é a mais importante, se ela não for bem feita, pode ter o recheio que for. Quando a pessoa morder, sentir o gosto de borracha, por exemplo, ela não quer saber se aquele recheio é gostoso. Ela vai rejeitar. Mas se o bolo não tiver recheio nem cobertura, mas for um bolo muito bem feito na sua base, a pessoa nem lembra e nem necessita desses elementos, né, que vem agregar no bolo. Mesma coisa vale para a nossa formação bíblica, ok? E aí a segunda coisa importante, mentalizar o mapa estrutural da Bíblia te coloca em uma posição privilegiada como quem está no ponto mais elevado de uma montanha e de lá pode ver todo o horizonte ao seu redor, como a gente acabou de ver no dicionário Aurélio, tá? Então, os 10 tópicos que eu considerei dentro do meu estudo mais importante da introdução geral à Bíblia, eu coloquei lá no Instagram também, tá? A sequência que eu iria seguir, e esses 10 tópicos são esses aqui, tá vendo? Então, o que eu vou ver agora com vocês é isso daqui, é a definição e significado do termo Bíblia, e depois a gente vai passar para línguas originais, formação, cânon do Antigo e do Novo Testamento, classificação dos livros, livros apócrifos, livros pseudo-epígrafos, manuscritos, versões e ênfases da Bíblia, tá? Então, é por esses aspectos ou por esses tópicos que eu vou passar durante o meu estudo, que configura justamente essa introdução bíblica, que você pode me acompanhar. Essa é uma estrutura interessante para nos dar uma boa base de introdução bíblica, ok? E aí então a gente começa pela definição, tá? Tudo que eu estou colocando aqui, eu coloquei dessa forma, justamente para facilitar. Eu fiz o estudo, tá? Eu fiz o estudo e estou colocando aqui aquilo que eu apurei. Então, é um estudo praticamente em tempo real, porque eu estou fazendo durante a semana, e colocando aqui, para não perder muito tempo, aquilo que eu achei mais importante, e eu redigi e argumentei, trouxe também alguns termos dos dicionários, das Bíblias de estudo, que você vai vendo ao longo do tempo. Depois vou colocar todo o referencial teórico para você poder acompanhar, tá bom? Então a definição, a Bíblia é o livro que reúne o conjunto de escritos do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia hebraica e o Novo Testamento cristão, chamada também de Sagradas Escrituras, Sagradas Letras, entre outros nomes. Então, isso daqui é uma definição que você tem que ter na sua mente e guardar. Quando você vai começar uma conversa com alguém ou vai escrever sobre o assunto, você começa sempre pela definição, pelo conceito simples e objetivo, sem precisar fazer muito arranjo, né? Sem precisar, como dizem, encher linguiça. E muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, o que é isso? Ela sabe para ela, mas não sabe explicar. Então
Então, nesse sentido, é importante essa definição. E outra estratégia que eu uso aqui, isso é de cunho didático, é justamente colocar o texto aqui de forma limpa, ou seja, apenas um trecho e o resto da folha limpa, para que você tenha uma absorção melhor. Isso aqui é fundamental. Quando você pegar aqui uma folha, um documento aqui, que ele está completamente preenchido, é difícil você absorver o que é essencial nele, mas dentro dessa metodologia você tem a chance de absorver de forma mais fácil, ok? Bom, tendo visto a definição, a gente vai então para o conceito de Bíblia hebraica, tá? A maioria dos judeus considera como sendo a Bíblia apenas a parte que os cristãos chamam de Antigo Testamento, e que na Bíblia hebraica aparece tradicionalmente organizada em três divisões, tá? Que quando juntas são chamadas de Tanakh, que é um acrônimo formado pelas iniciais de cada uma delas, tá? Então é importante você ter isso também em mente, tá? Ela é chamada no seu conjunto de Tanakh, que é o que eu vou mostrar para vocês, as três divisões agora da Bíblia hebraica, tá? São essas aqui, ó. A lei, ou instrução e ensino, né, que eu acho que até são termos melhores, instrução e ensino. Do hebraico, Torá. A segunda divisão é os profetas, do hebraico, Nebiim, e a terceira parte é os escritos, do hebraico, Ketubim. Tá? Então essa é a divisão da Bíblia hebraica. Quando você vê assim de forma limpa, fica mais fácil de você fixar na sua mente. E eu fiz um negócio muito interessante aqui para vocês, que eu quero mostrar, que é isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, que vocês vão gostar disso aqui, ó. Tá vendo? Essa estrutura da Bíblia hebraica, enquanto eu estava estudando, eu preparei esse documento em PDF, essa tabela, que mostra a estrutura da Bíblia hebraica dividida, tá? Cada um dos livros que compõe cada uma de suas partes. A Torá, seus livros, os profetas, seus livros, e os escritos e os livros que compõem. Num total de 24, tá? Que também tem o auxílio aqui mesmo nesse quadro, eu coloquei o auxílio para explicar por que 24, tá bom? Isso daqui, vocês fiquem tranquilos, que esse material aqui, ele vai compor um e-book que eu estou escrevendo sobre tudo que eu estou estudando. Então, enquanto eu estou estudando, eu estou compondo um e-book de introdução às escrituras que eu vou, no meu próximo estudo, eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês a capa desse e-book. Aí no final, você tem a possibilidade de tanto ter esses quadros separadamente e na estrutura do e-book e também em formato de apresentação, tá? Então na horizontal também, como está essa tabela aqui, ela vai estar na vertical, no e-book, e também aqui na horizontal, como ela está, para quem, por exemplo, quiser usar o material para fazer uma apresentação. Então tá aí a estrutura da Bíblia hebraica que eu compus, tá? Não peguei de ninguém, eu peguei as referências, é claro, e fiz isso aqui, deu um trabalhão, mas eu acho importante para o estudo ficar mais inteligível, ok? Então, a gente está nessa fase aqui de entender as três divisões da Bíblia hebraica. Depois, a gente vai para o auxílio aqui do dicionário Wycliffe, que eu quis colocar aqui, que ele fala justamente sobre isso. Conforme a contagem dos judeus, o número total de livros é 24, mas nesta enumeração, os 12 profetas menores são contados como um único livro também. Samuel, que a gente tem primeira e segunda, né, é contado como um. Reis também como um. Crônicas como um. Esdras e Neemias como um único livro cada, tá? Então essa estrutura, por isso, dá 24. Na contagem de Flávio José dá 22, porque ele queria seguir o alfabeto hebraico, tá bom? Então, essa informação é importante também para complementar aqui o meu estudo e que fica aí como referência para você. O Novo Testamento, a informação que a gente tem é a seguinte. São 27 livros, tanto nas Bíblias católicas quanto nas protestantes, tá? Ou evangélicas. Esses livros são tradicionalmente agrupados em 4 categorias, tá bom? São 4 categorias de livros. Tá aqui, eu vou mostrar as categorias para vocês. A primeira, Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que são os sinóticos, mais o Evangelho de João. Depois a gente tem
história da igreja primitiva, que é contada no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, tá bom? Terceira divisão, epístolas, tá? Então a gente tem, dentro de epístolas, algumas subdivisões. A primeira delas é geralmente dividida em epístolas às igrejas, que é Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, são epístolas às igrejas. Depois dessa, a gente tem as epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e uma epístola pessoal, ou seja, a única epístola escrita a uma pessoa em particular, que é Filemão, assim é aceito pela maioria dos eruditos, tá? E a parte C dessa subdivisão, epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E por último, nessa divisão, o Apocalipse, tá? Então essa estrutura do Novo Testamento, eu até fiz algo interessante aqui, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Eu tinha feito algo aqui, vamos ver se eu consigo, mas eu acabei não colocando aqui. Na próxima aula eu mostro, no meu próximo estudo eu mostro para vocês, tá bom? Que eu construí uma tabela colocando tanto em vertical, né, uma lista, colocando livro, autor e possível data em que foi escrito, vai ficar disponível também no e-book, e eu vou mostrar para vocês aqui também assim que possível, tá? Uma nota importante, ó, essa ordem que os livros aparecem em nossas Bíblias atuais é por esforço didático e não cronológico, tá? Então, é uma didática para nos ajudar a compreender, nem sempre foi assim, tá? Lá na igreja primitiva, nos primeiros séculos, a posição dos livros era diferente, aí depois colocaram essa posição por uma questão de esforço didático. Depois eu vou mostrar a tabela para vocês do Novo Testamento também, mostrando qual foi possivelmente o primeiro livro a ser escrito. Alguns eruditos dizem que foi o de Tiago, possivelmente em 35 da era cristã, muita controvérsia sobre isso, mas eu tenho a tabela com todas as datas e a sequência, tá? Eu estou construindo, pegando esse aparato de informações e colocando para disponibilizar para vocês, e que para mim é importante também, porque cada vez que eu perfaço ou refaço essa trajetória, eu também consigo assimilar mais o conteúdo que está ali para não esquecer, tá? E uma segunda nota, ó, que é importante, é isso daqui, ó. A diferença entre as Bíblias católica e protestante se refere apenas à quantidade de livros no Antigo Testamento. As Bíblias católicas trazem 46 livros, seguindo a versão grega, a qual nos referimos acima, ou seja, denominada Septuaginta. Na verdade, eu não me referi a ela ainda, mas eu vou falar sobre a Septuaginta quando a gente tratar a questão das versões, lembra? Me referi acima por causa daquela lista que a gente vai seguir de tópicos. Aí vai chegar um momento que a gente vai falar da Septuaginta, tá? As Bíblias católicas seguem a Septuaginta, que tem aqueles livros que são considerados como não inspirados, os apócrifos que estão nela presentes, e as católicas colocam esses livros, ou pelo menos a metade deles, nas suas Bíblias, tá? Por isso tem 46, mas são mais ainda livros apócrifos que existem. As Bíblias protestantes acompanham a Bíblia hebraica, tá? Que a gente viu acima, eu mostrei para você aquele quadro que eu fiz, com os mesmos 39 livros para nós, para eles 22 na enumeração de Flávio Josefo, seguindo o alfabeto hebraico, e 24 na contagem dos judeus, como a gente viu lá na tabelinha, é só você voltar e rever, tá? Os detalhes sobre por que essas versões diferem na organização dos livros você encontrará na sequência do meu estudo bíblico pessoal. Então, à medida que eu estou compondo esse estudo, eu vou trazer essas informações porque os livros estão nessa sequência, tá bom? E aí, eu espero que até aqui você tenha entendido. Se não entendeu, é só voltar atrás e assistir novamente, tá? Significado do termo. Bíblia é um termo de origem grega, tá? Bíblia, que significa os livros. Ela é o plural da palavra biblion, tá? Que significa livro. E aí tem uma nota interessante aqui do Novo Dicionário Bíblico do Champlin. Ele diz o seguinte, nos informa que essa palavra deriva-se originalmente da cidade fenícia de Biblos. Então, é uma cidade que chamava Biblos. No Antigo Testamento, o nome era Gebal.
que era um dos antigos e importantes centros produtores de papiro, o papel antigo. Com o tempo, esse vocábulo terminou sendo usado para designar as Sagradas Escrituras. Então, como era produtor de papiro, papel antigo sobre o qual se escrevia, feito de vegetal, o nome dessa cidade acabou se tornando o termo para ser usado como livro e o papiro como papel. Muito interessante isso, você acha lá no dicionário do Champlin, tá? Muito interessante essa informação. Olha só, por volta do século II depois de Cristo, os cristãos gregos já chamavam suas escrituras sagradas de Bíblia, ou seja, os livros. Quando esse título foi então transferido para a versão latina, foi traduzido no singular, dando a entender que o livro é a Bíblia. Nos livros apócrifos, essa parte não interessa para agora, tá? Isso está no dicionário, no novo dicionário bíblico do Champlin, na página 216. Muito importante essa informação, é só você pausar aqui e reler ela novamente, tá? E aí, ó, essa informação importante também do dicionário Wycliffe, na página 295, o primeiro uso na igreja primitiva do termo Bíblia, os livros, para a Bíblia, no sentido acima, registra ter sido encontrado em 2 Clemente, tá bom? Em aproximadamente 150 depois de Cristo, você vai ver um escrito de Clemente que ele cita esse uso, tá? Na igreja primitiva de Bíblia para o conjunto de escritos das Escrituras, tá bom? Então, espero que essa informação seja útil para você também. A gente chegou até aqui, eu vou parar por aqui, tá? E no meu próximo estudo eu vou falar sobre línguas originais. Então, estou fazendo isso essa semana, estou estudando, apurando o assunto e reunindo informação para colocar a minha redação e os auxílios e poder te ajudar de alguma forma nesse sentido. Espero que até aqui eu tenha te ajudado de alguma forma. Espero o seu comentário, tá bom? A sua sugestão, o seu auxílio para quem está acompanhando também. Você pode colocar na descrição no YouTube, né? Ou seja, nos comentários do YouTube, e pode me acompanhar também lá no Instagram, que eu vou colocar alguns recortes disso aqui para estar auxiliando vocês e me auxiliando também, tá bom? Por enquanto, muito obrigado e até o nosso próximo encontro para esse estudo bíblico pessoal, ok? Obrigado.